Graça e paz de Cristo seja com todos nós nessa noite. Um motivo de alegria e de satisfação e gratidão ao Senhor estarmos juntos mais uma vez na presença do Senhor para rendermos um culto de gratidão e de louvor por tudo que o Senhor é nas nossas vidas e tem feito. Vamos ficar de pé para dar início a esse culto, louvando o hino número 2, que tem como título referência. Sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Pega, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deus também para a casa de Davi, a Síria jogará contra ela. Então ficou agitado o coração da casa e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com o teu filho, que se chama o resto volverá, ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavradeiro. E disse: a cautela que aquieta, não temas, nem se desanime o coração, por causa do vapor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: vamos contra Judá e aumentemos e conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Gabriel.
Senhor Deus, e isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital foi seguida e o cabeça da massa desceu, e dentro de 65 anos, o Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não credes, certamente não permanecereis. Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alcovas. Acas, porém, disse: não me direi, nem me darei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes aos homens, mas ainda fatigardes também ao meu Deus? Orando o Senhor, ele dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 17, que tem como título: Deus seja louvado. Mateus, capítulo 3, versículo 1 a 3 e versículo 8, 2 Coríntios 7 e 10, como está escrito no boletim e também na projeção, que diz assim: E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação,
da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Estejamos nesse momento em oração silenciosa ao Senhor, apresentando nossas vidas, pedindo perdão e a misericórdia dele sobre nossas vidas, e logo em seguida o presbítero Roberto fará essa oração de confissão ao Senhor. Nesse momento, para o momento de louvor, estejamos em oração, uma oração de louvor. Peço ao presbítero Everton que faça essa oração de louvor e em seguida teremos o momento de louvor. Justo Deus e eterno Pai, nós temos graças, Senhor, porque podemos estar aqui esta noite para louvar e agradecer o teu nome. Também somos gratos, Senhor, por cada árvore que aqui eu tenho prestado a ti. E agora, Senhor Deus, vamos para o momento dos louvores, Pai. Que a tua igreja, Senhor Deus, possa ser edificada, Senhor Deus, também através dos louvores que serão levados aqui, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, receber com o teu suave, com todas as línguas, o louvor de cada uma desta noite, Pai, para a tua igreja ser edificada. Assim nós te pedimos, abençoa cada um que vai dirigir o louvor, cada um que vai tocar, para que possa poder tudo bem, Senhor Deus, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. E a tua igreja também que vai receber, com uma ação de graças, louvores a ti, Pai. Tudo ato que será tocado. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos, amém. Senhor e Deus, irmãos, que se coloquem em pé para louvarmos ao nosso Deus. O hino que vamos louvar é Jesus Cristo no novo viver.
Coração
continuar em adoração ao Senhor nesse momento de dedicação dos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Então, estejamos de pé novamente para cantar o hino de número 172, as chuvas de bênção.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis aqui o teu povo necessitado da tua palavra, Senhor, do menor até o maior. Não podemos confiar em nossos conhecimentos, mas sim confiarmos na palavra de Deus. Por isso te pedimos que o Senhor ilumine não apenas a nossa mente, mas o Espírito Santo para o entendimento e exposição da tua palavra ao teu povo, mas que também as professoras aqui incumbidas de levar a tua palavra, Senhor, de ensiná-las na linguagem que as crianças entendam, elas possam assim estar crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus. Ilumina também a mente delas para receber a tua palavra e nos abençoa, Senhor, desde já, para a glória e louvor do teu santo nome. Se assim conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, capítulo 3 agora. Nós estamos há alguns domingos expondo a carta de Paulo aos Efésios. Estamos praticamente aqui na 10ª mensagem acerca dessa carta. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3 agora. Vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 13. Nós estaremos, por meio das Escrituras, proclamando o mistério de Deus. Esse é o tema para a mensagem dessa noite, proclamando o mistério de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa de Cristo em Cristo Jesus, por meio dos evangelhos, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso, confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa alegria. Amém. O Senhor assim nos abençoe essa palavra essa noite. Quando estudamos o capítulo 2, numa das últimas mensagens, do versículo 11 ao versículo 22, o apóstolo Paulo mostrou ali que Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, cria para si a sua igreja, formada não apenas pelo povo escolhido por Deus, não apenas por aquela nação santa que foi escolhida pelo Senhor, mas essa igreja é formada por judeus e por gentios. E as maravilhosas bênçãos que foram derramadas sobre os judeus também foram igualmente derramadas sobre os gentios. E quando eu estiver falando também de gentios aqui no texto, tomem para si essa palavra do Senhor, porque nós somos considerados gentios. Então essas bênçãos que foram derramadas não só a judeus, mas também para os gentios, agora a parede da separação, aquele véu que foi rasgado de alto a baixo, ele é derrubado, e no lugar desta parede Deus levanta para Ele mesmo
santuário, um templo, edificando sua igreja, que é feita, mais uma vez aqui lembrando, tanto de judeus quanto de gentios convertidos. Então Paulo nos mostra, irmãos, que os membros da igreja de Cristo são os proclamadores do mistério de Deus. E Paulo vai nos mostrar aqui essa noite o que é o mistério de Deus. Aquilo que estava oculto, mas agora foi revelado. E Paulo aqui se refere justamente a esse mistério, nesses textos, mostrando que ele estava oculto por séculos, mas agora se revela em Cristo Jesus através do seu Evangelho. Portanto, o mistério proclamado pelos que foram aceitos na família de Deus traz um porquê. E esse porquê é: Cristo criou para si uma igreja feita de judeus e gentios. Essa foi a formação que Paulo nos passa aqui do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 3. No versículo 1, Paulo se identifica aí, você acompanha nas Escrituras, como o prisioneiro de Cristo Jesus. Todas as vezes que ele foi preso, foi por causa de Cristo. Não por qualquer outra coisa, mas por causa de Cristo. Mas ele não via isso como uma desonra para a sua vida. Fui preso por causa de alguém. Fui preso por causa da minha fé. Isso não o desonrava, mas pelo contrário, isso trazia honra a ele. E ele glorificava a Deus por essas coisas. Por que é que Paulo falava sobre isso? Por que é que ele levantava aqui essas questões? Ele sempre foi posto em dúvida, sempre se levantaram questões sobre o apostolado de Paulo, por exemplo. Ele sempre foi colocado em xeque. Os judeus sempre questionaram e outros questionaram sobre a sua autoridade apostólica. Mas, diferentemente aqui dos que duvidavam dele, ele sofria por amor a Cristo. Ele se entregava e se sujeitava ao Senhor. Paulo aqui não desejava despertar no coração desses irmãos lá de Éfeso sentimentos de compaixão ou de culpa. Tanto prova que ele, nos versículos finais, ele vai dizer que esses irmãos não sofram pelas suas tribulações, não sofram pelas suas cadeias, não fiquem tristes, né? Mas ele queria que esses irmãos soubessem que o seu ministério apostólico estava sob a orientação de Deus, estava sob as mãos de Deus. Não fugiu ao controle de Deus em momento algum. Pelo contrário, esse ministério dado por Deus a Paulo tinha um propósito para toda aquela situação. E aqui no caso dessa carta escrita a esses irmãos, estava uma mensagem de encorajamento na carta aos Efésios. Nos versículos agora 2 e 5, Paulo lembra a esses irmãos que ele recebeu a revelação desse mistério. Ele recebe essa revelação diretamente de Deus, não vem de outra fonte a não ser do Senhor. E o que é que ele faz? Ele repassa para esses irmãos através desses escritos que foram lidos na igreja e se tornou também uma carta que circulava entre outras igrejas, para que ficasse bem claro para aqueles irmãos o entendimento sobre Paulo e seu ministério, sobre suas ações durante seu ministério. E assim como Paulo aqui recebeu de Deus a revelação, o discernimento desse mistério, ele repassa a esses irmãos da igreja de Éfeso, para que eles possam desfrutar da maravilhosa graça de Deus, da qual Paulo também desfrutava. Ele compartilha essas bênçãos com esses irmãos. Paulo sempre teve um argumento aqui ao seu favor, de que ele recebeu diretamente de Cristo. Isso é a defesa do seu apostolado. Ele recebe essa revelação diretamente de Cristo. O Evangelho é mostrado a ele, é falado para ele diretamente da boca do Senhor. Ele não foi chamado pelos apóstolos, ele não foi chamado por nenhum concílio, ele não é chamado por nenhuma instituição ou por nenhuma autoridade que não seja Cristo, mas a ele foi revelado o Evangelho e foi a ele diretamente o chamado por meio de Jesus. Por isso, foi mais fácil aqui compreender que o Evangelho deveria ser pregado também aos gentios. Não só pregado aos judeus, mas Paulo era chamado de o pregador aos gentios, o apóstolo dos gentios, então ele precisava levar a palavra
ele só veio a entender que os gentios também faziam parte desse evangelho, deveriam e precisavam ouvir desse evangelho, depois da visão que ele tem de um lençol, que é descrito lá no livro de Atos, capítulo 10, do versículo 9 ao versículo 16. Então, ele precisava, como judeu, entender que esse evangelho não era apenas para os judeus. Pedro restringia o evangelho aos judeus, mas Paulo disse: não, Pedro, é preciso pregar o evangelho aos gentios também. Mas na cabeça de Pedro, o que ocorre lá em Atos capítulo 2, acerca da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo vai descer sobre os servos do Senhor, que eram judeus, mas também sobre os gentios. E Pedro, guardando todos os costumes, todos os cerimoniais, toda a questão judaica, ele entende que os judeus receberam a palavra de Deus por meio não só da lei, da circuncisão, por fazerem impacto e por estarem na aliança de Deus com Abraão, os gentios estariam fora disso. Mas aí ele é alertado por Paulo, e depois o próprio Deus o revela num sonho, a visão que ele tem de que o Espírito Santo também desceria sobre os gentios. Porque a igreja de Cristo é formada de judeus e gentios. Então, que mistério de Cristo era esse que Paulo tanto falava aqui agora? E a resposta está aí no versículo 6. Você olhando para ela, você vai perceber Paulo dizendo: a saber que os gentios são co-herdeiros. Olha, virá sobre eles o Evangelho, descerá sobre eles o Espírito Santo, e eles serão co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, através do Evangelho. Eles também seriam salvos. No versículo 5, nós temos a informação de que esse mistério é dito assim: em outras gerações, diz Paulo, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, Paulo diz que chegou o tempo em que os gentios ouviriam a palavra do Senhor. Chegou o tempo em que eles ouviriam do Evangelho, receberiam sobre ele também o Espírito Santo, e eles seriam salvos. Deus revelou também a sua graça através do seu Filho Jesus Cristo, e pela revelação do Espírito Santo aqui, que operou através do trabalho dos apóstolos, da evangelização dos apóstolos e dos profetas, chegou aos gentios. Assim como essa mesma palavra chegou a mim e a você, que somos gentis. Vejamos, meus irmãos, o conteúdo desse mistério aí no versículo 6. O que os gentios são nesse mistério revelado? Primeiro, o texto diz, no versículo 6, que eles são co-herdeiros. A mesma herança dos crentes judeus é a mesma herança dos crentes gentios. O mesmo pacto, a mesma aliança que foi feita com os judeus é feita com os gentios. São co-herdeiros, mas não apenas isso. Eles são membros do mesmo corpo, ou seja, todos eles fazem parte da família de Cristo. Agora estão enxertados na videira verdadeira, são ramos que estão enxertados no tronco principal, que é Cristo Jesus. Mas não só co-herdeiros, não só membros do corpo, mas co-participantes da promessa de Cristo. Ou seja, são co-participantes da bênção celestial, da salvação por meio do Evangelho. Que bênção para nós! Que misericórdia e graça e amor eterno com que Deus nos amou, estendendo a nós também a salvação. O mistério é essa proclamação do Evangelho que mostra a esses pecadores essas verdades que estão aqui contidas no livro. De que Deus os amou e os escolheu em Cristo para salvá-los. A verdade revelada a mim e a você é que Deus nos escolheu em Cristo Jesus, nos amou com amor eterno para que fôssemos salvos dele, fazendo de nós o seu povo agora chamado de nação santa, povo de exclusividade de Deus, povo amado pelo Senhor. Essa é justamente a outra qualidade
do mistério a ser transmitido aqui como palavra de salvação, não só a nós, mas ao mundo inteiro. Porque a palavra precisa ser pregada a toda criatura. Portanto, esse primeiro ponto principal na qual Paulo está nos ensinando aqui, ele nos mostra de que esse conteúdo, esse mistério que está no versículo 6, nos traz essas verdades. Um segundo ensinamento da palavra de Paulo aqui na carta aos Efésios é que Cristo encarrega a sua igreja de proclamar esse mistério. Ele nos dá, mas diz: agora proclamem, agora falem, agora preguem sobre ele. É o que ele vai trazer aí no capítulo, nos versículos 9 e 13 do capítulo 7. Paulo afirma que foi feito ministro, fomos feitos mordomos de Cristo, mordomos desse mistério. Ou seja, o que é um mordomo? Qual é o papel do mordomo, a não ser de zelar, de cuidar daquilo que ele tem de mais precioso, na qual Cristo manda que divulguemos esse evangelho da paz, esse evangelho da salvação. Não por conta própria, mas conforme o dom da graça de Deus, diz Paulo, concedido segundo a força operante do seu poder. Só o poder de Deus pode transformar um pecador num filho, pode transformar aquele que estava em trevas em luz, pode tirar aquele que estava no lamaçal do pecado agora para o reino do Filho do seu amor. A nossa salvação é obra poderosa da graça de Deus. Não vem de lugar algum que não seja de Cristo, não vem de lugar algum que não seja do alto, como Jesus diz a Nicodemos. É preciso que tu tenhas que nascer de novo. Mas, Senhor, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Não, você precisa nascer do alto. É a expressão no Novo Testamento, na língua grega, que está não nascer apenas de novo, mas esse de novo lá no original é nascer do alto, nascer de cima, nascer de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, você precisa nascer daquele que transforma. Você só vai nascer de novo através do meu Pai, aquele que transforma o coração, aquele que te faz mudar de vida completamente, mudar a sua mente, seu comportamento e todas as coisas do seu coração. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. A nossa salvação é obra poderosa da graça que vem do alto, da graça que vem de Deus. E essa graça de Deus, ela é maravilhosa em todas as suas particularidades aqui, porque Deus concede o privilégio não só de termos o evangelho da salvação, mas de poder proclamarmos a mensagem da salvação ao mundo. O quanto é importante hoje nós temos um aliado que deve ser bem usado, e é preciso ser bem usado pela igreja, são os meios de comunicação da internet, por exemplo, onde nós podemos hoje, quem diria, antes pregando apenas a uma igreja com determinado número de pessoas, hoje você prega e está sendo transmitido essas informações ao mundo inteiro. Várias pessoas podem acessar lá o Instagram da igreja e ver a pregação do Evangelho e ouvir a mensagem do Evangelho da paz, estando num outro bairro, estando numa outra cidade, estando num outro estado, estando até em outro país. Esse Evangelho é o que Paulo está dizendo aqui, e reconhecendo que é preciso pregar a mensagem de salvação. Portanto, ele, nos versículos 8 e 9 do texto, ele diz: a mim, do capítulo 3, a mim, o menor de todos os santos, ele se considera assim por ter sido um apóstolo fora do tempo, não é? E tendo sobre ele a graça de Cristo, na qual ele pediu, mediante a um espinho que lhe feria a carne: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E Jesus Cristo por 3 vezes não atende, dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Apenas a minha graça te basta. Ela é suficiente para você em todas as coisas. A minha graça te faz ficar em pé, te fortalece, te consola, te conforta. A minha graça te veste, te dá de beber, te dá de comer. A minha graça te dá forças para tu viajar. A minha graça te dá tudo o que você necessita. A minha graça te cura nos momentos que você precisa ser curado. A minha graça te fortalece ao ponto
por causa do Evangelho. Então, apenas a graça bastaria para ele. Apenas a graça basta para nós, mediante as nossas dificuldades. Por isso Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e também manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, aquilo que ainda não tinha sido revelado a esses agora, a esse que criou todas as coisas. No meio aqui da grandeza do Evangelho, Paulo não se deixava também dominar por sentimentos orgulhosos e soberbos. É um detalhe importante, é um ponto extremamente importante. Porque há muitos, não só naquela época, como nos dias de hoje, ainda se sente alguém destacado por ter o Evangelho do Senhor e por poder proclamar essas verdades, mas como se fossem suas. Aí são chamados nos nossos dias de apóstolos, os quais não existem mais, são chamados de profetas, são aqueles que andam não em meio ao povo, mas distante do povo, são aqueles intocáveis, super ungidos, são aqueles super sábios, são aqueles super santos, são aqueles que se acham detentores do conhecimento de Deus, dos mistérios, e aí libera quando quer, como no passado, como na Idade Média. A igreja de uma época que se tornou, pelo menos achava, dona do Evangelho, dona dos mistérios de Deus, e dizia: vamos liberar algumas verdades como a gente quer. A princípio nós vamos fazer esse evento, essa missa em latim, por exemplo. Só para nós. As verdades de Deus são só para nós. O Evangelho é só para nós. Não vamos dar nada a esse povo. Eles têm que apenas seguir as nossas tradições, o que a gente pensa, o que a gente entende, o que a gente sabe sobre santidade, sobre vida cristã e sobre pregação do Evangelho. E isso foi omitido durante décadas, durante séculos. Até hoje, infelizmente, ainda alguns acham que que tem o dever de omitir também essas verdades. E principalmente de não se achar melhor do que o outro. Porque eu sou líder tal, é porque eu sou pastor fulano tal, porque eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado, porque eu sou um divino, eu sou seja lá o que for. Paulo ensina que ele lutava contra esses sentimentos para que não dominassem, que era o orgulho e a soberba, por conta do Evangelho que foi dado a ele. O Evangelho tão poderoso, no qual ele diz: eu creio nesse Evangelho de poder. O Evangelho de Cristo, ele é capaz de todas as coisas. Mas antes, Paulo lembrava-se todo o tempo de que ele era o menor. Por isso que ele diz: eu sou o menor de todos os santos. Sou o mais pecador de todos eles. Considerava-se um vaso de barro, mas que continha um rico tesouro. Era o mistério da palavra de Deus. Era o Evangelho de Deus. Ele expressa isso em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus, não nosso. E esse mistério esteve oculto por muito tempo, mas Deus resolveu revelar aos gentios, escolhendo Paulo, dentre outros, para proclamarem aqui essas verdades. Por isso, passar por todo tipo de sofrimento por causa do Evangelho, para Paulo, não era motivo de desonra, mas para ele era motivo de grande alegria, porque ele considerava o Evangelho a graça que lhe foi dada. Ele comparava o Evangelho àquela graça eterna e maravilhosa com qual foi dada a ele. Ele disse que é o mesmo patamar. A graça que me tirou de onde era Saulo, perseguidor da igreja, agora perseguido, que ama o Senhor, que é sujeito ao Senhor, que faz tudo por Ele, que se entrega, que se doa, que se dá, que tem amor ágape. Essa graça, ela é comparada a esse Evangelho que causa a mesma impressão. No versículo 13, mais adiante, Paulo adverte aos irmãos que fiquem firmes. Ele traz aqui aquele tema que falamos no início, do qual
esses irmãos: fiquem firmes comigo nas minhas tribulações. As tribulações que ele se refere aqui é em especial a prisão por pregar o Evangelho. Paulo estava preso. Parece que está chegando já bem os dias, estamos nos dias do limiar de corrermos o risco de estarmos presos por causa da pregação do Evangelho. O Vítor Neto até estava me falando hoje sobre um vídeo que está circulando de um pastor recentemente, há umas semanas atrás, que foi preso por falar algumas coisas no culto, e aí processaram e prenderam ele por algumas coisas que não deveriam ser ditas e que são a verdade de Deus, que hoje é transformada por uma sociedade que jaz no maligno, como diz a Bíblia, em mentira, e o que é mentira vira verdade. E aí falar a verdade é risco de prisão. Trazer a verdade de Deus para iluminar esse mundo em trevas é risco de cadeias. E Paulo aqui está se referindo aos que estavam em Éfeso, dizendo que estava preso. E o seu crime foi pregar o Evangelho, que é vergonhoso para o mundo, mas que é glorioso e honroso para ele. Mas ser preso por causa de Cristo e do seu Evangelho para Paulo é motivo de alegria. E deve ser motivo de encorajamento para os crentes, porque foi para isso que fomos chamados. Atos 1:8, nos foi dado poder para sermos testemunhas. A palavra testemunha lá, o significado é mártires, para sermos mártires desse Evangelho. Ou seja, recebemos o poder, recebemos o Espírito Santo, que não só foi dado aos judeus, mas agora é dado aos gentios, o mesmo poder para sermos mortos por amor ao Evangelho. O crente não recuará diante da morte, não recuará diante da prisão, porque ele recebeu o poder de ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Por isso é motivo de encorajamento para os crentes. Não no sofrimento em si, mas pela obediência a Deus. Nós fomos chamados por Deus para proclamar o Evangelho, e essa deve ser a nossa glória. É nisso que Paulo se gloriava. Eu me glorio no Senhor. Qual é a glória dele? É se gloriar na proclamação do Evangelho. E o Deus, que Paulo diz, que criou todas as coisas. A expressão de Paulo é extremamente importante. Eu me lembro dela quando eu leio o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de onde? De que monte? Para onde ele olha? Ele se refere ao monte como o templo de Jerusalém, porque lá o povo ia subir para adorar e a manifestação de Deus estava ali. Mas Deus não estava localizado apenas ali. Deus não se fixa apenas em um lugar. Deus está em todos os lugares. Por isso a alma do salmista se volta e diz: bom, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro, por uma questão cultural, de saber que iam se adorar no monte. Mas ele diz que a sua salvação, o retirar das suas angústias, o seu consolo, o seu conforto, ele diz que vem do Senhor. Aí, como Paulo diz, que fez os céus e a terra. Vem de onde o mundo não pode dar qualquer coisa. Só vem de um lugar o sair da sua aflição, o Criador de todas as coisas. Palavra que Paulo usa aqui na carta aos Efésios. Aquele que criou todas as coisas. Esse que criou todas as coisas tinha com ele esse mistério do Evangelho, a palavra da salvação, mas que no tempo determinado por ele mesmo, ele revelou aos pequeninos, ele revelou aos gentios, e essa é a nossa glória. A glória do crente, a sua glória, a minha glória, é a revelação do Evangelho que estava oculto antes e agora foi revelado a nós. Se alegre com isso, irmãos. Tenha alegria, tenha felicidade, aformoseie o rosto com o coração que está cheio de alegria por ter aquilo que estava oculto antes e agora foi revelado. O Evangelho de Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, nós estamos vendo aqui a finalidade desse mistério. O que, em terceiro e último ponto, o ensinamento que Paulo nos traz, lá dos versículos 10 ao versículo 13,
nos mostrando que Cristo, através da sua igreja, transmite a sabedoria de Deus. Por meio da igreja, ele revela aquilo que estava oculto, o que era mistério, agora revelado, ele transmite por meio da igreja. O mundo aí fora saberá do mistério de Deus através da igreja. Apesar de ter algumas discussões sobre esses principados e potestades que é citado no texto, mas deve ser aqui uma referência aos anjos caídos, aqueles malignos, que são também chamados santos anjos, mas que não estão na presença de Deus por desobediência. Mas a segunda interpretação acerca desse texto, onde ele fala principados e potestades, é aceita por muitos estudiosos da palavra do Senhor, por muitos comentaristas cristãos, que esses principados e potestades aqui se referem aos santos anjos de Deus, não aos caídos. Há mais harmonia com a estrutura do texto do que podemos pensar aqui num conflito entre bem e mal. Veja, é através da igreja que Deus mostra a sua múltipla sabedoria, a sua muita sabedoria. Porque esse é o propósito eterno de Deus para a sua igreja, realizado através de Cristo. E essa muita sabedoria de Deus é vista através da igreja, especialmente por esta igreja corajosa, que prega o Evangelho, que resolve viver para glorificar a Deus acima de tudo. Essa igreja é chamada a viver com ousadia na presença de Deus. Ousadia baseada no temor da pessoa de Cristo. Não é sairmos para a batalha de qualquer jeito. Sairmos para a batalha espiritual com as nossas próprias forças. Não é ficarmos, nos organizarmos e fazermos um plano para sairmos de todo jeito. Mas essa ousadia que é dada à igreja, ela é em Cristo Jesus. Ela está baseada em Cristo Jesus. Portanto, é preciso viver para glorificar a Deus acima de todas as coisas. Nós temos essa ousadia porque nos foi aberto acesso ao Pai. Nós temos agora audiência direta com Deus. Já pensou nisso? Não é? Antes nós tínhamos uma audiência que tinha que passar pelos meios humanos, né? No passado é preciso passar pelo sacerdote para que ele vá a Deus para ter essa audiência. E aí, os irmãos já sabem isso de cor, está lá na carta aos Hebreus, né? É preciso fazer o sacrifício, é preciso o sacerdote entrar com todo o cerimonial que era feito para que você pudesse chegar diante de Deus, pedir perdão pelo seu próprio pecado, pedir perdão pelo pecado do povo. Aí sim o povo teria acesso à audiência com Deus. Mas ainda no presente parece que perpetua ainda algumas coisas parecidas, que alguém ainda tem que ir e se confessar a um intermediador. Ainda tem que falar com aquele que se diz o representante de Deus aqui na terra para poder Deus ouvir alguma coisa. Mas isso é antibíblico. Não é mais bíblico, como era no Antigo Testamento, haver esse acesso a Deus por meio de um sacerdote, porque o grande sumo sacerdote perfeito, Cristo Jesus, ele se tornou sacrifício perfeito por nós, substituindo aquele sacrifício que era feito todo ano. Leva o cordeiro, mata o cordeiro, expia os pecados e pede-se perdão a Deus, e todo o processo era feito todos os anos. Cristo chega, ele é o Cordeiro perfeito, Deus o aceita como sacrifício vivo e perfeito, e não mais teremos alguém intermediando agora humanamente aqui na terra. Agora o nosso intermediador é Cristo, à direita de Deus. Quando você fala com ele, ele está lá, olha, Pai, as orações dela, olha as orações dele. Está ouvindo? Eu estou intercedendo por ele, porque eu morri por ele, morri por ela. Eu sou sacrifício vivo por amor a ele, por amor a ela. E olha o que ele está necessitando, olha o que ele está pedindo, olha o que ele está clamando, olha o que espiritualmente está precisando. E eu estou aqui intercedendo e vou ajudá-lo. E o Espírito Santo está lá como consolador para ajudá-lo nas orações, inclusive.
Olha que bênção. Além do acesso, você ganha um ajudador para quando você estiver orando com Deus e errar na oração, o Espírito Santo consertar e dizer: olha, não é bem assim, calma, o seu coração está quase falando com Deus, não deixa. Os inimigos do seu coração são perigosos, lembre-se, ele é enganoso e corrupto. Mas eu estou aqui para ajudar, estou aqui para ensinar, consolar, para confortar, para te orientar e dizer quais são as palavras que você deve falar com Deus. Por isso chegamos com ousadia na presença de Deus, assim como Paulo disse. Porque aquele abismo agora ele foi colocado nele uma ponte, essa ponte se chama Jesus Cristo. Nos ligou novamente a Deus. Agora o véu que havia no templo foi rasgado de alto a baixo, não há mais barreiras para chegarmos à audiência com Deus. Não há mais ninguém pecador e limitado humanamente aqui na terra para poder intermediar com Deus por você. Agora você vai direto, você se ajoelha, Senhor Jesus. E aí o céu ouve, Deus ouve, Cristo ouve, e você ainda tem um consolo ali pertinho na hora da oração para você fazer a coisa certa. Ousadia. Essa ousadia abriu acesso a Deus e ela é feita apenas por meio de Cristo. Só assim é que pecadores podem chegar diante do soberano Pai, Criador de todas as coisas. As implicações e aplicações do texto de Paulo para nós é nos mostrar com isso que ser igreja de Cristo em primeiro lugar, superar as diferenças através do sacrifício de Cristo. O que é isso? É lembrarmos que apesar de nossas diferenças como irmãos, a perfeição de Cristo nos dá condições de ver as nossas imperfeições e trabalhar elas. Por isso que nós superamos as diferenças através do sacrifício de Cristo. Apesar das nossas diferenças como irmãos uns com os outros e de nós mesmos, nós entendemos e percebemos em Cristo as nossas diferenças, mas aí Cristo nos dá a condição de ver essas imperfeições e vamos sendo edificados. O Vitor Carlos fez uma leitura do texto da Palavra de Deus essa manhã, deixando com os irmãos que estavam conosco, sobre estarmos crescendo e sendo edificados em Cristo Jesus. Essa é a primeira implicação e aplicação. A segunda, ser igreja de Cristo é não só saber dessas diferenças e trabalhá-las em Cristo, mas é saber que a nossa glória é proclamar o Evangelho. É proclamar o Evangelho. Porque não fazer é vergonha. Assim como Tiago chama a atenção de que não fazer o bem é pecado. Não proclamar é vergonhoso. A igreja não pode ceder à tentação de mudar a mensagem, o mistério que antes estava oculto e agora foi revelado. A nossa mensagem é o Evangelho de Cristo. Não pode estar nada fora das Escrituras. Não pode ser somado nada aqui ou retirado. Apenas o Evangelho simples da salvação de Deus. A nossa honra é o Evangelho. A nossa glória é o Evangelho. A terceira e última aplicação para nós, com esse texto do apóstolo Paulo, é lembrarmos que ser igreja é ser mensageira da sabedoria de Deus nesse mundo. É um privilégio. Anjos desejaram isso. Sabem disso, né? A Bíblia diz: anjos almejaram pregar o Evangelho. Anjos, seres perfeitos, celestiais, criados por Deus, desejaram. Mas Deus disse: isso vai ser um papel da minha criatura, aqueles a quem eu amei na eternidade. É por eles que o meu Evangelho será pregado para toda a criatura.
fogo que é levado ao altar de Deus, aquele incenso, o fogo estranho que os filhos, né, de Arão levaram para o altar e foram consumidos por isso. A igreja precisa tomar cuidado para não levar essa mensagem filosófica. A palavra de Deus não é mensagem filosófica. A palavra de Deus não é mensagem ideológica e muito menos heresia, mas é a verdade de Deus da qual o mundo não suporta ouvir. Não podemos cair nesse pecado. Nunca a sabedoria aqui do homem poderá ser comparada à sabedoria de Deus revelada no Evangelho de Cristo. Nunca, em tempo algum. Por isso, o próprio apóstolo Paulo, quando ia pregar o Evangelho, que ele vai aos gregos, ele diz: eu não vim a vós com sabedoria humana, eu não vim com entendimento humano, eu não vim aqui com conhecimento humano, eu não trouxe para vocês filosofias e ideologias, eu vim trazer o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para todo aquele que crê. Eu vim trazer o Cristo ressuscitado, eu vim trazer aquilo que foi antes oculto, agora foi revelado. Foi essa mensagem que eu vim trazer para vocês, porque é essa mensagem que transforma, é essa mensagem que salva, que cura, que sana. O que concluímos aqui, meus irmãos, é que esse mistério de Deus nos foi revelado à igreja. Isso para nós é glória e honra. E esse mistério de Deus que nos foi revelado, cumpre a nós proclamarmos ao mundo esse mistério revelado agora, que é o Evangelho de Cristo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Esse Evangelho é revelado para a nossa honra, para a nossa glória, no sentido de que devemos nos sentir honrados em falar essas verdades, mas que essas verdades, elas não podem virar soberba, não podem virar vaidade no nosso coração. Assim como Paulo diz: se considere como Paulo o menor dos santos, mas aquele vaso de barro, ele contém um ouro precioso, tesouro maior de todos os tesouros que possa conhecer, a verdade do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda guardar essas verdades no nosso coração, como diz o salmista no Salmo 119, para não pecarmos contra o Senhor. Amém. Queridos irmãos, se mantenham em oração neste momento ainda, porque estaremos passando para o momento da ceia do Senhor, o momento de comunhão, na ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, na mesa. Não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil ou da Igreja de São Paulo, mas é a mesa do Senhor. Ore ao Senhor, lembrando das palavras de Paulo em Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Mais adiante ele vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Mas aquele que come o pão e bebe do cálice sem ter a consciência de fato do que está fazendo, sem ter o reconhecimento de que é pecador, de que precisa de Cristo, esse, Paulo diz, que será réu no juízo, tanto do corpo quanto do sangue. Portanto, examine-se, não ore pelo seu irmão. Esse é um momento muito único, muito sublime seu, nosso. Ore por você, peça por você, clamor ao Senhor pelos seus pecados. Essa não é a hora da gente orar pela igreja: Senhor, perdoa o pecado do irmão fulano e tal. A nós, examine-se, diz Paulo, ao homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Enquanto isso, eu convoco os presbíteros a estarem sentando à mesa para podermos dar início à ceia do Senhor.
pé, meus irmãos, para a leitura da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14. Lucas 22, a partir do versículo 14. Nos textos relacionados à instituição da ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 22, a partir do versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, e partiu e lhes deu, dizendo: Isso é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Vamos orar, irmãos, rogando ao Senhor que o Senhor consagre esses elementos para o momento da ceia. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus, conforme as Escrituras, que criou todas as coisas, o Deus eterno, soberano, o Deus dos antigos, o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos judeus, também dos gentios. Louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor. Eis aqui o teu povo, a tua igreja, participante, cooperadores, co-participantes do reino de Deus, aqueles que foram chamados, eleitos pelo Senhor a fazerem parte da tua família. Eis aqui o teu povo rogando, orando e clamando ao Senhor, e te pedindo que o Senhor nesse momento estenda as tuas mãos benditas sobre esses elementos, o pão e o vinho, os tirando do uso comum do dia a dia, mas sabendo nós que o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho, mas que o Senhor estará consagrando e esteja assim o fazendo conforme a tua vontade, os separando para esse momento da comunhão com o Senhor, nos fazendo lembrar que tal meio de graça é honroso e glorioso para a igreja, meio de graça que nos fortalece, que nos concede cada vez mais esperança e a convicção da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque foi assim que o Senhor Jesus nos orientou, para que toda vez que comerdes este pão e beberdes desse cálice, lembrais da morte, mas também da ressurreição do Senhor. E assim o fazemos para a glória do teu nome. Perdoa-nos os pecados, ó Deus, e as nossas falhas. Perdoa-nos quando a nossa mente nos engana. Perdoa-nos pelo que sai da nossa boca que não edifica. Perdoa-nos quando somos ausentes em fazer o bem. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós reconhecemos que precisamos da tua graça, da tua paz, da tua misericórdia, da tua ajuda. Queremos sim estar sempre sujeitos ao Senhor. Nos abençoa, Pai, para a glória do teu nome. E é em nome de Jesus que nós oramos por tudo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Assim como a palavra expressou o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Esse é o meu corpo que foi partido por amor de vós. Comei dele todos. Eis aqui o Evangelho que antes estava oculto, agora revelado a nós. Eis aqui tamanha bênção de comunhão, na qual foi presenteada aos judeus, mas também aos gentios. Agora somos parte da família de Deus. Agora nos foi dado o poder, como diz o apóstolo João, de sermos chamados filhos de Deus. Mas para continuarmos a ser amigos de Deus, assim como ele diz: sois meus amigos, mas se fizerdes a minha vontade, se obedeceis aquilo que eu amo, que nós continuemos obedientes ao Senhor, fazendo a sua vontade, para a glória do Senhor. Por isso esse momento
que Ele nos dá, que precioso, esse meio de graça, nos fortalece, nos ajuda, nos edifica, nos dá esperança de vivermos num mundo tão difícil, numa sociedade tão difícil, num mundo que jaz no maligno, mas estamos fortalecidos no Senhor, sabendo que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, como Ele todo, diz o Senhor.
ressurreição do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que hoje vive e está à destra do Pai, Senhor Deus dos céus. E te agradecemos, Senhor Deus, pela presença de cada um dos teus servos que puderam estar aqui presentes esta noite. Também, Senhor Deus, abençoa todos aqueles que não puderam vir, Senhor Deus, por motivo de doença. O Senhor sabe, Senhor Deus, a dificuldade de cada um. Te rendemos graças, Senhor Deus, pela vida também de cada um que pôde estar aqui nesta noite, que o Senhor possa continuar abençoando, derramando da tua graça, do teu poder, da tua unção, Senhor Deus, na vida de cada um. É assim que nós te oramos, já te agradecemos também, já, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos fazer a oração final, meus irmãos, sendo despedidos com a bênção apostólica, ao Tríplice Amém. Vamos, logo depois, louvar o hino número 400. Deixe seu hinário aberto, ele não está aí no projetor, mas o hino é pequeno, a igreja conhece. Um hino de oração por proteção da nossa despedida, sempre na saída do momento de culto. Hino de número 400. Vamos orar. Querido Deus e Pai bendito, louvado e eterno seja o teu santo nome, Deus Criador dos céus e da terra. Eis aqui o teu povo, Senhor, no final deste momento de cerimônia de culto ao Senhor, de adoração e de bendizer ao Senhor em todo o tempo. Teu povo está aqui, a partir de mim, a partir de nós, te agradecendo por mais uma semana que passou. Por uma semana, ó Deus, de presença do Senhor e do Espírito Santo em nós, que em meio às muitas alegrias e contentamentos, nós somos gratos ao Senhor por tudo isso. Mas também nos momentos de dificuldades, de lutas, de tristeza, também somos gratos, porque nesses momentos, eles são edificadores também para nós. Eles nos ensinam a perseverarmos, a termos experiência, paciência e a confiarmos no Senhor. Assim como vemos também a Tua presença conosco, nos consolando, nos confortando, nos dando força, ajudando a Tua igreja a se manter em pé por meio da Tua graça. Obrigado, Senhor, por todos esses dias que se passaram, pelo pão de cada dia nesses dias que não faltou à nossa mesa, pelo trabalho de cada um, pela saúde de cada um, pela restauração também de muitos. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, o dia de ajuntamento solene, onde desde amanhã de hoje nos alegramos na Tua presença em todas as coisas. Obrigado, Senhor, e te pedimos que o Senhor nos dê uma semana que entra agora, uma semana de graça e de misericórdia, uma semana de paz, uma semana de resoluções das nossas questões em Cristo Jesus, onde nossos planos, desejos, as nossas ansiedades, elas estejam sendo tratadas pelo Senhor. Onde as nossas decisões e pensamentos sejam guiados pela Tua poderosa mão. Nos ajuda, Senhor. Ser com os acamados, ó Deus. Restaura-os. Ser propício aos que estão tristes, aos que estão desconsolados, Senhor, fortalece-os, anima-os, traz alegria, Senhor, aos seus corações. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, restaura-os conforme a Tua vontade, concede graça, misericórdia, fortalece aos Teus filhos e filhas que estão enfermos e aos que estão cuidando dos enfermos. Ó Deus, enche-os da Tua poderosa mão, Senhor, do Teu Santo Espírito, fazendo-os suportar todas as provações na Tua presença, ó Deus, e sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Dá ânimo, Senhor, e dá paz também ao coração de cada um. Ser propício, Senhor, a nós. Deus eterno e todo-poderoso, nos dá uma semana na Tua presença, conforme a Tua vontade. E nos despede nesse momento para os nossos lares, em segurança, na mesma que o Senhor nos trouxe até aqui, guardando-nos, livrando do mal
livrando-nos das tentações e nos constrangendo o coração para estarmos cuidando uns dos outros e orando uns pelos outros. Obrigado, Deus, por tudo. Nós te oramos agradecidos por essas ricas bênçãos de misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que a graça e a paz